Olá, está no ar o Trajetórias e a nossa conversa hoje é com a vereadora Reginete Bispo, do Partido dos Trabalhadores. Vereadora, muito bem-vinda ao programa, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olá, as pessoas que nos assistem, é um prazer enorme, Vanessa, estar aqui na TV Câmara. Vereadora, eu quero começar nossa conversa então lhe perguntando sobre como tem sido a adaptação do seu gabinete, da sua equipe, a esse momento de pandemia. Eu acho que, Vanessa, a questão é como tem sido a adaptação das nossas vidas, né, nesse momento de pandemia. É um momento difícil, né, onde a gente tem preservado o distanciamento, o isolamento. Então, trabalhamos muito de forma home office e isso traz algumas dificuldades no fazer a política, né? Que a política ela passa muito pelo compromisso, por entender a dificuldade do outro, a necessidade. Então, e para mim, especialmente da minha faixa etária, né, acima de 50, a gente tem isso muito presente, né, de estar presente no local, do abraço, do contato, do ouvir, né? E essa forma dificulta um pouco, porque é tudo muito distante, né? Mas tem sido uma experiência. Temos aprendido, né? Se de uma forma ele queria um certo distanciamento entre as pessoas, né? Mas também permite que a gente possa estar em contato com muitas pessoas de forma online, né? E isso, para mim, traz algumas dificuldades no sentido de o trabalho online ele é muito denso, né? Ele cansa mais, ele desgasta mais, né? E a gente trabalha muito mais, né? Então tem sido um período de adaptação, né? Você trabalhar com uma equipe à distância, manter uma certa distância do público que você assiste, né? Não tem sido fácil, né? Mas o mais difícil de tudo isso é que saber que tem uma população enorme que não pode estar mantendo esse distanciamento, saber do número de pessoas que têm morrido, né, pela pandemia, saber das dificuldades que a gente tem enfrentado, quer pelo posicionamento dos nossos governos, no sentido de garantir o acesso à vacina, que é o único medicamento capaz de evitar, né, a pandemia. Então, isso é muito dolorido e muito cansativo, porque nós, na condição de políticos, né, na condição de vereador, e acredito que todo o parlamentar, o político comprometido, né, com a justiça social deva sentir isso, né? A gente sente a dor e o sofrimento das pessoas e das nossas famílias e a gente mesmo, né? Porque a todo instante é um risco permanente, um risco de vida permanente, né? Sobretudo para quem não tomou vacina, né, ainda. Que essa fase tão difícil passe logo, né, vereadora? Vereadora, a senhora assumiu no lugar da vereadora Laura Cito, que está em licença maternidade. Como candidata, a senhora concorreu junto ao coletivo Vamos Juntas, obtendo mais de 4.000 votos, né, vereadora? Como é que foi que surgiu o interesse para participar da política? Primeiro, para dizer que foi, para mim, é uma honra estar nesse momento assumindo no lugar da vereadora Laura Cito, que é uma mulher negra, jovem, lutadora, e que a gente tem uma caminhada juntos, né? Então, foi uma honra para mim é uma honra estar aqui assumindo o gabinete que é dela, né? E como foi a constituição do coletivo Vamos Juntas, né? Eu tenho, ao longo da minha vida, eu sou uma mulher que nasci no interior, nasci no campo, e venho de uma família de família negra e de família de agricultores,
Então, para nós, o trabalho, o exercício da vida pública, familiar, ela é sempre de forma coletiva, né? Eu fui politicamente, fui preparada para atuar sempre de forma coletiva. Então, quando nós pensamos, né, em disputar as eleições municipais, já havia esse debate no país, já havia experiências de candidaturas coletivas. E nós discutimos muito esse formato por entender também, né, que as mulheres negras têm uma dificuldade muito grande para ascender, para ocupar esses espaços, né, para ganhar um processo eleitoral. E aí por vários motivos, né? Primeiro, da falta de investimentos, né? Segundo, é o racismo e o machismo estrutural que nos coloca numa outra condição e boa parcela da sociedade ainda não nos vê como sujeitos de direitos e, sobretudo, como sujeitos da política. Tá? E a ideia de fazer o coletivo de 5 mulheres negras, todas atuantes, e nós tivemos uma proximidade muito grande durante o curso de formação política de mulheres negras, o curso Dandaras, promovido pelo Instituto Acani, da qual eu faço parte. Então, foi a partir dessa reflexão, do enfrentamento de uma estrutura racista, machista, mas também de pensar a política de forma coletiva, inclusive os mandatos, né? Os mandatos que normalmente são de uma figura, de uma pessoa, e que dialoga de formas diferentes com o conjunto da sociedade. Então, o nosso mandato é um mandato de 5 mulheres que trazem 5 histórias distintas, né, de atuação e de vida, e que enriquece muito essa caminhada, né? Ela complexifica também, porque a democracia, a coletividade, ela sempre é mais complexa, porque não é só a voz da Reginete, da vereadora Reginete, tem a voz da vereadora Yanara, tem a voz da vereadora Tainá, tem a voz da vereadora Karina e tem a voz da vereadora Josiane, né? Então, complexifica, mas também traz a possibilidade da gente pensar a política de uma forma mais participativa, mais ampla, né? Onde efetivamente o conjunto das pessoas e a pluralidade, né, da nossa sociedade, do ponto de vista de gênero e raça e classe, possa estar presente. Na sua história política, vereadora, a gente ainda pode destacar que em 2018 a senhora foi eleita suplente de senador pelo Partido dos Trabalhadores. Inclusive, nessa época, a senhora também ganhou a medalha Zumbi dos Palmares, que é uma honraria que é concedida para lideranças do movimento negro e da sociedade civil que se destacam nessa luta pela igualdade racial na política, né, vereadora? Sim, sim. Eu tenho a honra e sempre afirmo, eu sempre que posso, de ser suplente do melhor senador, por 10 vezes avaliado como o melhor senador da República, o senador Paulo Paim. E hoje uma das 100 figuras negras, personalidades negras mais influentes no mundo, né? E isso não é por acaso, isso marca as nossas trajetórias políticas, né? Eu comecei a fazer política jovem, em Passo Fundo ainda, com 16, 17 anos, e dediquei a minha vida a isso, né? A luta política a partir dos movimentos sociais. Então, hoje, ser senadora suplente, ter esse reconhecimento do Parlamento Gaúcho, né? Da minha trajetória, como uma trajetória que contribuiu e vem contribuindo para a superação do racismo e das desigualdades raciais, para mim é uma honra, né? É uma conquista, acho que marca a minha vida, né? Eu sempre cito, né, que eu fui reconhecida pelo Parlamento Gaúcho como uma pessoa que mereceu ganhar o Prêmio Zumbi dos Palmares, a medalha Zumbi dos Palmares, que é a maior honraria para qualquer cidadão negro, negra, né? Que foi o nosso maior líder
na luta contra a escravidão no nosso país. Vereadora, e a senhora coordena o Instituto Acani, que realiza pesquisas relacionadas à raça, gênero, etnia e acolhe principalmente através de ações voltadas à educação e cultura, mulheres, a comunidade negra, a comunidade remanescente de quilombos, imigrantes senegaleses, o que inclusive foi reconhecido pelo governo do Senegal, que lhe titulou como consuleza honorária do Senegal no Rio Grande do Sul, não é mesmo, vereadora? Sim, sim. Também é algo que me honra muito representar o governo senegalês aqui no estado do Rio Grande do Sul. E, obviamente, que isso foi pelo nosso trabalho, que a gente vem desenvolvendo em prol da comunidade negra, mas especialmente da comunidade imigrante refugiada senegalesa, né? E, então, a gente também desenvolve esse trabalho. O Instituto Acani é uma organização de mulheres negras, foi organizada por mim e por um grupo de mulheres. Este ano completou 17 anos, né? E tem se dedicado no trabalho, na luta pela regulamentação dos territórios quilombolas no Rio Grande do Sul, pela acolhida e orientação da população imigrante e refugiada, especialmente os caribenhos e africanos. E temos, no último período, a gente tem investido muito na formação política de mulheres negras, justamente por entender que a presença de nós mulheres, especialmente nós negras, nos espaços de poder e decisão é fundamental. E para isso a gente precisa, sim, estar trabalhando permanentemente com formação para nos tirar, né, daquele lugar que a sociedade estruturalmente racista e machista nos colocou, né? Dizendo que lugar de ou fazer política, né, é um espaço quase que exclusivamente masculino e branco, né? Infelizmente essa é a realidade no nosso país. Mas a luta das mulheres, dos movimentos negros tem mudado essa realidade. Nós vimos nas últimas eleições, a começar aqui por Porto Alegre, que elegeu uma bancada negra, 5 vereadores negras, 4 vereadoras negras e um vereador negro. A Câmara Municipal de Porto Alegre é a Câmara capital no país que mais elegeu proporcionalmente mulheres, né? Isso vem fruto da luta, né? Da luta do movimento social. Obviamente que nem sempre as pessoas que foram eleitas, as mulheres eleitas, defendem a pauta da luta de emancipação das mulheres, né? Da luta feminista. Mas isso, sem dúvida, é resultado de uma maior sensibilidade, né? da sociedade sobre essas pautas, né? E o Instituto Acani, ao longo da história, vem contribuindo de forma significativa aqui para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país, né? Então, nós fazemos parte, o Instituto faz parte da rede de articulação nacional de organizações de mulheres negras, então a gente tem uma incidência muito direta na política nacional de enfrentamento ao machismo e de enfrentamento ao racismo, né? Então, o Instituto Acani também, né, como nós parlamentares, se adaptando a essa pandemia, hoje trabalhando muito naquilo que mais aflige as nossas famílias, né? Na assistência, em campanhas de arrecadação de fundos, dado a necessidade do isolamento, né? Então nós não estamos com os cursos suspensos por hora, né? Mas também trabalhando no sentido de articular e garantir que o alimento e a saúde cheguem na mesa das nossas famílias. Vereadora, a senhora comentou sobre essa importância, né, de se conhecer, se estudar a sociedade, o movimento social. Inclusive, a senhora é socióloga com especialização em direitos humanos, né? Como é que foi a descoberta de interesse por essas áreas, vereadora? E de que forma que elas contribuem para a sua atuação como parlamentar aqui na casa? A área das ciências sociais, das humanidades, ela sempre foi muito presente. Eu acredito, Vanessa, que venha desde muito cedo, isso vem a partir da nossa família.
Eu, embora tenha nascido numa zona rural aqui do interior do estado, no município de Marau, de uma região de colonização italiana, né? A consciência racial e as diferenças sociais e raciais colocadas na sociedade aprendi muito cedo com os meus pais, né? Especialmente com meu pai, com a minha mãe, com meu pai, que sempre eu não fui aprender depois de adulta o que é racismo, né? Dentro de casa sempre foi muito bem explicitado e colocado qual era a diferença social e racial que estava colocada na nossa história, né? Então isso veio de muito cedo, né? Eu vim de uma família, apesar de extremamente pobre, despossuída de recursos, mas o estudo, a leitura, o interesse pelo público, pelo bem público, né, veio de muito cedo. Então, a necessidade, por exemplo, de conhecer a história, de conhecer a história do nosso povo, né, veio de muito cedo, né? Isso tem a ver, inclusive, com a minha participação política, né? Eu comecei a atuar politicamente e aí no movimento social, na Pastoral da Juventude, em Passo Fundo, muito movida por essa necessidade de conhecimento e conhecer para transformar, né? Conhecer para transformar. Então, isso determinou a minha escolha, né? Na universidade. Eu comecei em Passo Fundo ainda fazendo teologia, obviamente da Escola de Teologia da Libertação, curso que foi suspenso depois pelo Vaticano. Fazia filosofia, até passar no vestibular da URGS aqui em Porto Alegre, me mudei para cá, porque aqui nós tínhamos a gratuidade e a qualidade, né, excelência do ensino, e também conhecer outros mundos, né, o que nos motivou muito. E cheguei aqui em Porto Alegre como estudante, me formei e permaneci aqui, porque a cidade de Porto Alegre passou a fazer parte da minha vida. Não saí mais daqui, não tenho vontade de sair, porque é uma cidade que eu amo, apesar de todos os reveses que tenho enfrentado nos últimos anos, né? Uma cidade que foi literalmente abandonada, a população foi abandonada, principalmente da periferia, né? Hoje ali na Câmara a gente faz enfrentamento contra as privatizações das empresas públicas que prestam serviços relevantes para a nossa cidade, contra a privatização dos espaços públicos, não que a gente seja contra o desenvolvimento, como dizem, mas o espaço público, principalmente os espaços nobres, eles têm que ter garantia de acesso para toda a população, né? Especialmente para aquela população que, devido às suas condições socioeconômicas, não conseguem, né, hoje acessar espaços de cultura, lazer, esporte, né? Então, isso tem a ver com as escolhas e com a opção, né, acadêmica que eu fiz, né? E como que a sociologia tem contribuído? As ciências sociais contribuem cotidianamente. Eu vejo a diferença de uma pessoa que passou pela formação nas ciências humanas, não necessariamente pela sociologia, mas as ciências humanas, tem outra forma, traz outras categorias, outras variáveis para pensar o mundo, para refletir, né? Eu cito aqui como exemplo, né? Hoje a polêmica, acho que é uma polêmica absolutamente desnecessária criada durante a pandemia, né? Que é ou você salva vidas ou salva a economia, né? Para quem tem uma formação sociológica e humanitária, né? Não precisa nem ter formação sociológica, vai ser uma formação humanitária, sabe que a economia está para as pessoas e não ao contrário, né? A economia é uma forma, não deixa de ser uma forma como as pessoas organizam a sua vida, né? E colocar aqui, por exemplo, tu não cumprir isolamento social no momento
mais crítico da pandemia, onde as pessoas estavam morrendo e continuam morrendo, né, para salvar a economia, é uma falsa polêmica, né? Porque a economia não funciona se não tem pessoas saudáveis, né? A economia ela deve existir para garantir o bem-estar, para garantir uma sociedade segura e saudável. Então, esses elementos as ciências humanas traz com muita força e com muita propriedade, né? A sociedade ela se organiza a partir das pessoas, né? Então, as pessoas, o meio ambiente é o bem maior. Então, tudo tem que circular e funcionar em função disso, né? De ter uma sociedade segura para todas as pessoas, mas especialmente também para todo o meio ambiente, né? Tudo que garante a vida, né? Então, são as árvores, são os rios, são os animais, tudo que garante a vida e a nossa sobrevivência, é a sobrevivência do planeta. Então, agora que a gente já conhece um pouquinho a história da Reginete Bispo, inclusive fora da Câmara, eu gostaria que a senhora deixasse o seu recado final aos nossos telespectadores, vereadora, e falasse também aos seus eleitores o que eles podem esperar referente a projetos, enfim, proposições do seu mandato, vereadora. Bem, eu, Vanessa, primeiro quero dizer que eu, na condição de mulher negra, mãe do Maruã e da Faiola, tenho 2 filhos que a minha filha hoje faz administração pública na URGS, o meu filho optou pelas exatas, né, não das humanas, faz engenharia de controle e automação, né, então eu posso dizer que estou naquele campo de pessoas que hoje conseguem, apesar da pandemia, né, manter uma certa segurança, né, com a família. E a gente tem usado, né, o nosso mandato, colocado ele à disposição da comunidade porto-alegrense justamente para isso, né, para garantir que os nossos jovens, que as nossas famílias, especialmente as famílias periféricas, possam desenvolver os seus projetos de vida, né? Possam ter perspectiva de vida, né? Possam ter sonhos, e isso é garantindo educação, garantindo saúde, né? Garantindo cultura, onde as pessoas possam desenvolver as suas capacidades, as suas potencialidades, né? Garantindo segurança pública, né? Nós queremos uma segurança pública cidadã, né? Que respeite a cidadania, né? E que a pessoa não seja visada ou suspeito simplesmente pela sua condição social ou pela cor da sua pele, ou pelo seu local de moradia, como a gente tem visto historicamente no nosso país e na nossa cidade também, né? Então, o nosso mandato tem trabalhado de forma muito incisiva na regularização dos territórios, né, indígenas e quilombolas, né? Na regularização fundiária da nossa cidade, porque a habitação é um bem maior. Quem tem habitação tem acesso à saúde e educação, né? Nós temos trabalhado com a pauta da acessibilidade. Uma das co-vereadoras, a Josiane França, é do movimento das pessoas com deficiência e do movimento nacional das mulheres cegas. Então, nós temos trabalhado no sentido de garantir um transporte público de qualidade e acessível em todos os sentidos, né? Para as pessoas com deficiência, mas também acessível para a população de baixa renda, né? Porque o transporte público de Porto Alegre, infelizmente, é um dos transportes mais caros do país. Nós temos trabalhado no sentido de garantir uma segurança alimentar e nutricional. Recentemente nós aprovamos, o nosso mandato aprovou na Câmara Municipal, a criação da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Porque entendemos que segurança alimentar
passa pela qualidade e a garantia do alimento na mesa, né? Passa pela soberania alimentar, né? Onde cada um e cada uma possam ter alimento de qualidade, né? Em quantidade e qualidade na mesa, né? Então, o nosso mandato, né, ele dialoga com diversos públicos, né? Mas especialmente com as mulheres da nossa cidade, porque nós defendemos durante a campanha que queremos uma Porto Alegre antirracista e antimachista, né? Então, recentemente, agora, por exemplo, o nosso mandato está profundamente empenhado no projeto contra o projeto de reforma previdenciária, porque é um projeto que pune, né, as mulheres, é um projeto nitidamente violento contra as mulheres, quando ele propõe para as servidoras, que são 68% das trabalhadoras servidoras municipais, tem um acréscimo de 7 anos de contribuição para poder se aposentar, ao passo que os homens terão 5 anos, né? Então, o que faz com que a cidade, né, o Poder Executivo, penalize as mulheres, né? A gente viu agora recentemente que o feminicídio e a violência contra as crianças aumentou de forma assustadora na nossa cidade. Então, nosso mandato tem feito esse diálogo com o Poder Executivo e com as organizações, com a sociedade civil, dizendo que para enfrentar a pandemia, para enfrentar as desigualdades, para enfrentar a violência que está colocada, o racismo, o sexismo, para constituir uma cidade realmente justa e humanitária, nós precisamos que a sociedade participe, né? Nos canais institucionais, mas também que participe nas suas comunidades, que se esteja organizada e que demande dos vereadores, né? Não só do nosso mandato, é uma honra receber as demandas, mas de todos os vereadores que foram eleitos e que hoje a comunidade não sabe, que estão lá votando contra vários projetos, né, que beneficiam aqueles mais pobres, como, por exemplo, a regularização fundiária, a não privatização do SUS, né, a não privatização da Carris, a não privatização da água, né? Imagina a privatização da água, com um bem sagrado que todo ser humano precisa, né? Privatizada, ela se torna fonte de lucro e não mais um bem público necessário para a existência. Então, o nosso mandato está com todas essas pautas, né? E querendo fazer muito mais, porque tem demanda e acreditamos que os 4.008 votos, né, que nos colocaram na condição hoje de vereadora, é porque acredita também, né, uma parcela significativa da sociedade porto-alegrense acredita que podemos, sim, de fato, constituir uma cidade antirracista e antimachista. Né? Então, neste momento, é solidariedade, humanidade, participar, reivindicar, estar organizado e, sobretudo, fiscalizar os nossos mandatos, fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar o prefeito, né, com seu secretariado, fiscalizar o governador com os seus secretários, fiscalizar o presidente da República, né, com seus ministros, para que no próximo período, 2022, a gente não esteja cometendo os mesmos erros e equívocos, possamos votar de uma forma consciente e segura. Então, vereadora, o Trajetórias fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho. E a você que nos assiste, obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a TV Câmara nas redes sociais e confira mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima!